Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão do ano de 2020, da PUC-Rio, e é a questão 22. Ela fala o seguinte pra gente: misturam-se dois líquidos em um calorímetro de capacidade calorífica desprezível. O primeiro tem massa de 80 gramas, calor específico de 0,20 calorias por grama grau Celsius e está a 80 graus Celsius. O segundo tem massa de 160 gramas, calor específico de 0,10 calorias por grama grau Celsius e está a 40 graus Celsius. Encontre a temperatura final de equilíbrio. Bem, gente, para a gente poder começar, vamos anotar os dados de cada líquido separadamente. Então, para o líquido 1, a gente vai ter massa de 80 gramas, calor específico de 0,20 calorias por grama grau Celsius e uma temperatura inicial que eu estou chamando aqui de θ1 de 80 graus Celsius. E ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio, que eu coloquei só como θ. Para o líquido 2, a gente vai ter uma massa de 160 gramas, um calor específico de 0,10 calorias por grama grau Celsius, uma temperatura inicial que eu chamei de θ2 de 40 graus Celsius, e ele quer saber também a temperatura de equilíbrio quando a gente mistura esses dois líquidos dentro de um calorímetro de capacidade calorífica desprezível. Ou seja, a gente está trabalhando, quando ele fala que a capacidade calorífica desse calorímetro é desprezível, que a gente está num sistema isolado. Só quem troca calor nesse sistema é o líquido 1 com o líquido 2. No caso, pelo fato do líquido 1 ter uma maior temperatura, ele vai passar calor, vai transferir calor para o líquido 2. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e a única além de encontrar os dados, é encontrar a temperatura de equilíbrio. Como a gente está falando de aquecimento de uma substância, a gente vai utilizar a expressão Q é igual a M vezes C vezes Δθ, tanto para o líquido 1 quanto para o líquido 2. Agora, como existe uma troca de calor entre o líquido 1 e o líquido 2 somente, a gente vai ter a expressão Q1 mais Q2 igual a zero. Substituindo Q1 e substituindo Q2, a gente vai ter M1, C1, Δθ1 mais M2, C2, Δθ2 igual a zero. Agora, eu vou abrir esse Δθ. Δθ é a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial. Dessa forma, a gente vai ter essa expressão grandezinha aqui. E eu vou substituir os valores referentes à massa, calor específico e temperatura inicial. E assim, a expressão vai ficar 80 vezes 0,20 vezes, entre parênteses, θ menos 80, mais 160, vezes 0,10 vezes, entre parênteses, θ final, que é a temperatura de equilíbrio, menos 40, que é a temperatura final, θ2 aqui do líquido 2, igual a zero. Agora a gente vai multiplicar 80 com 0,20 e 160 com 0,10. E a gente vai ter 16 vezes θ menos 80, mais 16, que é o produto de 160 com 0,10, vezes θ menos 40, igual a zero. Vamos fazer essa distributiva, ou seja, eu vou multiplicar 16 com θ e 16 com 80, e aqui nessa parcela a gente vai ter 16 vezes θ e 16 vezes menos 40. Dessa forma a gente vai ter essa expressão grande. O que a gente precisa fazer agora é multiplicar 16 com 80 e 16 com 40. Dessa forma, a gente vai encontrar 16θ menos 1280 mais 16θ menos 640. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar esses θs aqui, os 16θs, e somar também o 1280 com 640. Já que eles estão com sinal negativo, eles vão continuar com esse sinal negativo. Então, a gente vai ter 32θ menos 1920, que é o resultado de cada soma que eu mencionei. Vou passar esse 1220, que está negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, agora, para a gente encontrar a temperatura de equilíbrio, a gente só precisa pegar esse 32 que está multiplicando θ e passar para o lado direito, que ele vai dividir o 1920. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar 60 graus Celsius. Analisando as alternativas, a gente vai ver que o gabarito é a letra C. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!